Richard Alan York nasceu no dia 4 de setembro de 1928, poucos meses antes da Grande Depressão Americana, quando a Bolsa de Valores caiu e famílias perderam tudo do dia para a noite, levando os Estados Unidos a enfrentar uma de suas maiores crises. Apesar de ter nascido em Fort Wayne, Indiana, ele cresceu ao norte de Chicago em meio à pobreza e durante a Grande Depressão. A falta de comida era um problema constante na casa dos Yorks. Muitas vezes ele se dizia sem fome para dar o que comer aos irmãos, e ver seu pai revirando lixo atrás de comida foi uma lembrança que ele jamais se esqueceu. Apesar das dificuldades da família, os pais de York o matricularam no Jack and Jill Players, um grupo de novos artistas de Chicago, e no início da década de 40 ele fez sua estreia em um pequeno programa de rádio. Depois de pequenas participações não remuneradas em programas, aos 15 anos ele conseguiu seu primeiro trabalho pago com That Brewster Boy. Além do programa de rádio, ele também começou a fazer filmes educativos de baixo orçamento em Chicago. Os filmes eram dirigidos aos jovens. Em Shy Guy, de 1947, um adolescente tenta se livrar de sua timidez e fazer amigos no colégio. By the way, how are things going in school? Oh, okay, Dad. But school here isn't like it was back in Morristown. Well, you know, son, maybe school is like your radio. This oscillator will do its work well, but as you said, you still have to fit it in so it can work with all the other parts. I know what you're driving at, Dad, but I don't think I ever will fit in, not here. I'm different from the guys in this town. Well, as far as that goes, Phil, everybody's different. That's what makes people interesting. Maybe. Outra pequena produção foi Rest and Health, de 1949, onde o personagem de York mostrava a importância do sono para jovens atletas. It's just that I'm tired out all the time, I guess. How much sleep do you get? About 5 or 6 hours a night. Well, you need more than that, don't you? We're going to need you in top form. Now, don't start that again. I told you. Hey, take it easy. Here's a chance for you to get some of that rest you need. Sit down. Em 1950, ele se mudou para Nova York, e a mudança lhe rendeu vários trabalhos em peças teatrais e programas de televisão. Em 1951, aos 22 anos, York se casou com a jovem atriz Joan Naud, que também apresentava programas de rádio em Chicago. Eles se conheceram quando ele tinha apenas 15 anos e ela 12. Com a carreira dele prosperando em Nova York, Joan abandonou sua carreira de atriz para se dedicar exclusivamente ao casamento, e pouco tempo depois, à maternidade. O casal teve 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. Em 1953, York fez um teste para a peça Thee and Sympathy, do diretor da Broadway Elia Kazan. Ele passou no teste e seu talento foi reconhecido, quando recebeu uma indicação como melhor ator coadjuvante pelos críticos de Nova York. Nos 2 anos que se seguiram, York virou um rosto frequente como ator convidado nas séries de TV. Assim, quando as emissoras de televisão começaram a migrar para a Califórnia, York fez o mesmo. Ele passou então por um período intenso de viagens entre Los Angeles e Nova York, onde a esposa e os filhos moravam. Neste mesmo período, ele atuou em filmes como Solteira às Soltas, uma romântica comédia musical que tinha histórias simples e músicas que não são muito lembradas, mas contava com um jovem time de futuras estrelas como Jack Lemmon e Janet Leigh, que mais tarde faria o clássico Psicose. O filme ainda tinha coreografias brilhantes, feitas por uma das maiores lendas dos musicais, Bob Fosse. Ainda em 1955, ele também atuou em um tocante filme baseado em fatos reais chamado Three Stripes in the Sun. De 1955 a 59, York participou de cerca de 20 episódios como ator convidado em diversas séries de TV e conseguiu finalmente trazer sua família de Nova York para Los Angeles. Em 1959, participou do filme Heróis de Barro, ao lado de Gary Cooper. Foi no set deste filme que ele sofreu uma grave lesão nas costas ao não largar um pequeno vagão de mão cheio de gente. Quando o diretor gritou corta, os que estavam com ele pararam, enquanto York continuou a erguer o veículo. O incidente fez com que todo o peso caísse sobre ele,
causando-lhe o rompimento dos músculos de todo o lado direito das costas. A lesão o perturbaria por toda a sua vida. Após o acidente, a coluna de York cicatrizou de maneira incorreta, mas ele seguiu atuando apesar das dores constantes. Em 1960, ele filmou O Vento Será Tua Herança, com Spencer Tracy e Gene Kelly. O filme foi indicado a 4 Oscars e tratava de um tema delicado. This man wishes to be accorded the same privilege as a sponge. He wishes to think. Era baseado na história real de um professor que sofreu perseguição religiosa e foi levado a julgamento em 1925 por falar de Darwin em suas aulas. Com o passar dos anos, York se tornou um rosto cada vez mais conhecido do público por suas participações em filmes e séries de TV. Ele participou de programas bem cotados e premiados, dentre eles 5 episódios de Alfred Hitchcock Presents, que o lendário diretor apresentava semanalmente. Hello, Gallagher. Don't do that. It's too loud. It's better loud. Ele também participou de Além da Imaginação e protagonizou 2 episódios, um na primeira e outro na segunda temporada da série. What's the matter, Fitz? If you go, you won't be coming back. Fitz, get your platoon set. You've only got about 15 minutes left. Now, Phil, please. I'll listen. tell you what we're going to do about that. We'll talk about it when we get back. We'll have a drink to it. We'll drink to an illusion, to a couple of coincidences. Now that's it, Fitz. I'll see you at the trucks. Captain, you won't be drinking to anything. Because you're not coming back. Em 1962, Dick York foi escalado para o elenco da série Going My Way. I hate to say this, Mr. Dawson, but I have had it here. I've really had it. It's all in there. O programa era estrelado por Gene Kelly, com quem ele havia trabalhado 2 anos antes em O Vento Será Tua Herança. Tom! How are you? Well, welcome home. How was the vacation? Just fine. Going My Way estava sendo uma boa experiência para York, apesar das dores nas costas o incomodarem constantemente. Durante a produção foram construídas rampas especiais para facilitar a locomoção do ator no set. Apesar de ser aclamada pela crítica, Going My Way foi cancelada no final de sua primeira temporada. Quando a equipe de produtores e diretores de Elizabeth Montgomery e Bill Asher ajustou o projeto de A Feiticeira em 1963, os produtores de elenco imediatamente começaram a buscar o marido mortal de Samantha, Darren Stephens. Asher sugeriu Dick York para o papel. Pouco tempo depois, ele foi escalado para o elenco. Agnes Moorehead também foi contratada e o piloto foi gravado. A Feiticeira entrou no ar em setembro de 1964 e os telespectadores amaram o programa imediatamente. Who happened to bump into a typical red-blooded American boy. A série mostrava o dia a dia de uma feiticeira que se casou com um mortal e tentava abrir mão de seus dons sobrenaturais. I'm only trying to say that you broke your promise. You gave me your word, no more, Stuff. It's a little harder to break the habit than I thought. Well, you can do it. I've got a lot of faith in you. Oh, thank you, darling. Naquele tempo, as pessoas estavam buscando na TV um refúgio para esquecer as constantes notícias de morte e sofrimento na Guerra do Vietnã. E a série mágica preenchia perfeitamente o que o público procurava. From now on, watch your step, young man. Mother is watching you. She's really very nice when you get to know her. As expressões exageradas de York e as magias diante da câmera faziam os telespectadores gargalharem. E a magia de A Feiticeira se espalhou rapidamente e ocupou a 2ª posição entre os programas mais assistidos dos Estados Unidos. A química em cena entre Dick York e Elizabeth Montgomery era contagiante. E ele estava sem dúvida no auge de sua carreira interpretando um promissor publicitário que acabara de se casar com uma adorável feiticeira.